Aqui estamos novamente para seguirmos com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Luta pela redemocratização. Quando as decisões do governo vêm de encontro aos anseios do povo, este se acomoda, se retrai e fica feliz. O país precisava preparar-se, lutas internas poderiam advir. Os imigrantes procedentes dos países pertencentes ao eixo, instalados em colônias no sul do Brasil, constituíam uma ameaça, traziam preocupação ao governo, pelas possibilidades de subversão que ofereciam. Por outro lado, o afundamento dos barcos brasileiros poderia gerar atos de violência com graves consequências para o país, mas o presidente, agindo com prudência, conseguiu superar esse problema. No ano seguinte, 1943, sob a responsabilidade do então ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, começou-se o treinamento dos soldados a serem enviados aos campos de luta para se juntarem aos aliados, conforme a intenção do presidente. Assim, em 1944, partiram 3 contingentes e no início do ano seguinte, mais um, formando a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália, de onde voltou vitoriosa. Com a declaração da guerra, a popularidade de Getúlio cresceu muito, embora essa atitude lhe viesse a ser uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que conquistava ainda mais a estima do povo que o admirava, esse não deixava de se demonstrar antagônico ao seu regime de governo, colocando em risco a sua permanência. A supremacia dos ideais democráticos na Europa estava se tornando realidade. Aqui no Brasil, o fim da ditadura era o sonho da maioria. Como conservar-se o homem, embora estimado, combatendo o seu regime de governo? Ambos, naquela conjuntura, eram um só, um uno indivisível. No momento em que se rejeitasse um, o outro também seria rejeitado. Iniciava-se assim alguns movimentos para a reconquista das liberdades democráticas e algumas manifestações começavam a surgir através dos intelectuais. O Manifesto dos Mineiros foi um deles, e todos os seus manifestantes foram punidos pelo governo. Outros movimentos foram sendo levados a efeito, mas com uma retaguarda legal. Através de ligas de sociedades, entrelaçando objetivos, começaram a trabalhar a restauração do processo democrático no país, sofrendo também as repressões governamentais. Não foi poupado nem seu amigo Oswaldo Aranha, ministro do Exterior, que, convidado a ocupar o cargo na diretoria de uma dessas sociedades, foi impedido de tomar posse. Em represália, Aranha demitiu-se de suas funções de ministro. Esse trabalho continuou, foi se intensificando, estendeu-se para o norte e sul. Contatos eram realizados até que os próprios militares do governo, como os generais Dutra e Góes Monteiro, compreenderam que eram necessárias mudanças, reconhecendo que o regime do Estado Novo já estava superado, passando o período em que se fizera indispensável. Um candidato começou a emergir nesse movimento liberal para a sucessão de Vargas. Era o brigadeiro Eduardo Gomes. Na Europa, as forças aliadas venciam, esmagando o nazismo para ressurgir das liberdades democráticas. Ora, se os brasileiros lá estavam, combatendo do lado dos aliados para a recuperação dessas liberdades, como suportar aqui o que combatiam lá? Se o avanço nazista fortaleceu a implantação do Estado Novo, de caráter ditatorial, como a reconquista das liberdades democráticas não repercutiria, estimulando os brasileiros a esses movimentos de redemocratização? Tudo o que ficara reprimido durante tanto tempo começava a caminhar em direção à luz da liberdade. Essa luz deveria se espalhar em muitas direções e atingir muitos pontos. Um deles foi a imprensa, envolta que fora pelas névoas que encobriam não só a veracidade dos fatos, mas a liberdade de expressão. Essa luz, e ela se achega no dia 22 de fevereiro de 1945, quando publica, através de um jornal carioca, o Correio da Manhã, uma entrevista de José Américo, na qual atacava as atitudes do governo do Estado Novo, dizendo na necessidade de se convocar eleições com o voto livre do povo. Foi o primeiro clarão que brilhou, a primeira palavra que se levantou publicamente para refletir os anseios do povo e dizer das suas insatisfações. Houve muitas mudanças após essa entrevista.
A candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes passou a ser divulgada abertamente pela imprensa, que já não sofria a repressão tão intensa da censura. O próprio Getúlio Vargas, diante do momento que se configurava no território nacional, como consequência do que se passara no cenário mundial, sem nunca ter dado cumprimento à Constituição, salvo nos índices que lhe eram convenientes, passa a reconhecer que ela não mais correspondia à realidade vigente e, através de lei, restabelece as eleições diretas para presidente e para a Assembleia Constituinte. Um outro candidato surge, General Eurico Gaspar Dutra, para contrapor-se à candidatura já anunciada. Partidos começaram a ser criados, cada um congregando em si aqueles a que eles se ligavam e se aconchegavam, movidos pelas simpatias e interesses. Dentre os que surgiram na ocasião, os três mais significativos, com maior repercussão, foram a União Democrática Nacional, que congregava os opositores do governo, o qual se filiou o brigadeiro Eduardo Gomes, o Partido Social Democrático, de caráter conservador, ao qual se filiou o general Dutra, o Partido Trabalhista, que congregava os populares e as classes sindicais, que davam um suporte maior a Getúlio. O apoio que as massas facultavam ao candidato liberal era grande. Getúlio, preocupado, precisava diminuí-lo, ampliando o número de seus adeptos. Para isso era necessário atrair a esquerda comunista e aproximá-la da ditadura. E foi o que ele fez. Em abril, Prestes é posto em liberdade, através do decreto de anistia. Logo em seguida, Vargas retoma o Partido Comunista Brasileiro à legalidade. A popularidade de Getúlio crescia cada vez mais e, apoiado nela, pensava poder manter o seu regime político e continuar no poder. As eleições, embora já marcadas através de decreto para o dia 2 de dezembro, muitos não confiavam na sua realização. A esse tempo, grupos de pessoas ligados ao presidente surgiu nas ruas com a intenção de mostrar ao povo o quanto ele era querido. Eram os chamados queremistas, que repetiam continuadamente: "Nós queremos Getúlio". Esses grupos, porém, contavam com o apoio dele próprio, auxiliado por populares e comunistas. Você veja só, ele se juntou a quem ele combatia, aos comunistas. Esse movimento crescia, ganhando cada vez mais adeptos, ao ponto de se reunirem numa grande concentração quando das comemorações da Revolução de 1930. No dia 28 de outubro, no auge dessas manifestações, Getúlio fez alterações em alguns cargos de confiança do governo, com o propósito de colocar seu irmão, Benjamin, na chefia da polícia. Esse fato despertou atenção e receio pelo que se preparava. Inclusive o general Góes Monteiro, o então ministro da Guerra, temendo tratar-se de manobras para sua continuidade no poder, usando das atribuições que o cargo lhe conferia. Colocou as tropas de todo o país em prontidão, fazendo o coronel Cordeiro de Farias, o seu emissário, depois do presidente. Era o dia 29 de outubro de 1945. Na madrugada de 30 de outubro, o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, toma posse como presidente interino da República, no gabinete do ministro da Guerra. No dia seguinte, Getúlio Vargas retirou-se para São Borja, sua terra natal. Meus amigos, a gente viu isso novamente nos últimos anos. Poderes tirando da cadeia certas pessoas para que pudesse haver a movimentação política. Como tudo se repete, meu Deus. Lembro mais uma vez que eu não tenho lado. Eu estou apenas lendo este livro e comparando com os dias que vivemos. Simples assim. Simples assim. Mas vamos aguardar a continuação do nosso livro. Por hoje é só. Até breve.